Olá, bem-vindos de novo à minha garagem, eu sou o João. Hoje vamos fazer o review e o unboxing desta máquina de soldar a fio. Esta máquina é da Parkside, uma marca do Lidl. O modelo é a PFDS 33B3. Vamos começar com o unboxing. À primeira vista a máquina é maior do que aquilo que eu estava à espera. Vamos ver o que é que tem no interior. Isto será a pega para a proteção. Escova de aço com um martelo. E um manual de instruções. Agora aqui está a máquina. Pensei que seria mais compacta, mas é pesada, provavelmente é um bom sinal. Tomada de corrente e a pistola de solda. No interior traz ainda 3 bicos de soldagem, aqui neste saco de parte, e um quarto que já vem na pistola. Aqui no interior isto deverá ser o vidro para a máscara. Exatamente. Desde já esta máscara, esta proteção é mesmo muito frágil. Será para desenrascar, o ideal será comprar outra. Vamos então aqui falar da máquina. Esta máquina tem uma potência entre os 40 e os 90 amperes. Isto aqui será para regular a velocidade de saída de fio. Estes dois serão combinados para regular a potência e aqui o botão de ligar e desligar. A combinação destes dois será entre mínimo e máximo 1 e 2. Mínimo 1, 40 amperes. 2, mínimo 2, 55, máximo 1, 70 amperes e máximo 2, 90 amperes. Vamos agora pôr a máquina a funcionar. Inicialmente vamos pôr o fio. Temos este fecho aqui que se levanta dos dois lados para levantar a parte de cima. E aqui no interior podemos ver a bobina de fio e o alimentador. No interior tem ainda as instruções para a introdução do fio. Vamos começar por tirar a bobina. A máquina vem com este fio de 0,9 mm, 450 gramas dele. Temos que ter cuidado para ele não se soltar todo de uma vez. Vem aqui preso. Podem ver. Foi indicado aqui o sentido do fio. Após isto temos que desapertar aqui isto, abrir esta parte, verificar aqui neste rolo qual é a espessura que temos. Este rolo vem deste lado, nesta posição este rolo deste lado dará para os fios com as espessuras de 0,8, 0,9 e 1 mm. Com a ranhura. Na outra ranhura será para o de 0,6 mm. Vamos então introduzir este L 0,9, vamos deixar estar como estava. Fechar. Vamos agora introduzir o fio. Esta parte que está torcida tem que ser cortada. Se o fio estiver deformado, deveremos cortar a parte deformada. E vamos introduzir aqui. Até chegar ali àquele tubo de entrada. Vamos fixar aqui a bobina. E agora fechar isto e vamos
meter e apertar aqui. Após a introdução do fio, vamos fechar a tampa. Temos ainda que verificar se o bico corresponde à medida que estamos a utilizar no ferro. Para retirar isto, teremos que rodar para a direita e ao mesmo tempo puxar para fora, isto sai facilmente. O bico que eu aqui tenho já será o 0,9. Já é para esta bobina que eu tenho, logo não tenho que atirar, senão teria que remover isto e introduzir a adequada. Vamos agora ligar a máquina e puxar o fio até esta posição. Vamos então ligar a máquina, aumentar a velocidade do fio e puxar o fio. Aqui está. Como puderam ver, esta máquina é fácil para pôr a trabalhar. Vamos ver a capacidade de solda dela neste momento. Hoje então vamos começar com o review desta máquina. Neste momento já soldei um bocadinho com ela, já gastei a bobina que veio de origem do Lidl. No entanto, agora quando comprei, eu não sei, não tenho grande experiência a soldar, mas pensei que seria da máquina. Aquela bobina causa muita sujidade, salta muito bocado de solda para todo lado. Desde que comprei esta nova bobina, é da Stanley, notei uma diferença enorme na maneira de soldar, na capacidade de soldar. Solda muito melhor a máquina neste momento. Vamos então fazer um pequeno teste. Neste teste vamos começar por fazer uma solda de enchimento, este bocado que vou soldar aqui, através do enchimento ali naquele bocado. Para este teste vou utilizar esta máscara automática, é sem dúvida muito superior à que vem com a máquina. A que vem com a máquina de soldar apenas serve para um desenrasque, é muita fraca qualidade. Vou usar esta, que é bastante superior, e para quem solda sabe bem a diferença que faz um tipo de máscara automática. E este tipo de luvas que também fazem muita falta. Vamos então começar aqui por este enchimento. Como podem ver, isto é apenas uma solda de enchimento. Aqui a peça ficou devidamente soldada, não sai. Vamos tentar soldar aqui do lado, nesta parte. Este tipo de trabalho deve ser feito em ambientes abertos, não deve ser feito assim em sítios fechados. No entanto, apenas para esta demonstração, deve ser. Como podem ver, como já disse, não sou perito em soldar, não percebo muito disto ou quase nada. No entanto, a solda fica razoavelmente. Não fica muito má a solda. Certamente quem sabe soldar fará um trabalho bastante melhor. Ainda hoje vi um comentário no Facebook, e é bem verdade, isto até poderia, para quem não sabe soldar, podem pôr uma máquina de 1000 € na mão que vai continuar a não saber soldar. A máquina não vai soldar sozinha. Vamos então fazer aqui mais um outro teste. Desta vez unir estas duas peças. Vou mostrar aqui o pequeno espaço que existe entre elas, se calhar menos de 1 milímetro. Claro que todo este tipo de soldas, por muito, desde que a peça fica agarrada, pode não ficar muito bonita, mas depois com uma máquina facilmente se rebarba ou que tem a rebarbar e fica devidamente apresentável o trabalho.
Neste momento a máquina está com potência a mais, como podem reparar, eu não cheguei a reduzir, não está bem. Aliás, vamos tentar fazer uma outra solda aqui. Vamos tentar soldar agora esta tampa aqui neste ferro. Ou seja, a solda não é má de todo. Aqui soldei um bocadinho bastante para fora, no entanto agora vou tentar com a rebarbadora limpar isto. Este é o trabalho final. Como já disse antes, eu não percebo grande coisa de solda, e se eu não percebo e acho que o trabalho feito é aceitável, uma pessoa que esteja habituada a soldar um bocadito vai ficar bastante satisfeito com esta máquina. Acho que o trabalho aqui, a solda desta tampa em cima não ficou nada má. O trabalho de enchimento, como podem ver aqui, as falhas nele. Aqui não cheguei a rebarbar totalmente no lado, mas rebarbei aqui estas partes, aqui onde só fiz as outras soldas não ficaram más. Podem ver o outro que soldei, continuação dos dois. Estão a ver ali aquelas 4 falhas, mas acho que o resultado final é bastante aceitável. Está bastante resistente, não é fácil. Claro, com as mãos, outro tipo de peso também terá de ser outro tipo de trabalho e não com esta grossura, com esta espessura de ferro. Para quem não tem este tipo de máquina de fio, acho que é uma boa compra o preço que ela custa. Muito barata em relação a qualquer outra marca de mercado. Volto a referir, comprem uma bobina de fio de qualidade para utilizar, porque a outra é mesmo muito fraca. Para mim, esta máquina, e se calhar para a maioria de vocês que têm como hobby estes pequenos trabalhos, esta máquina vai servir perfeitamente. É uma máquina que trabalha muito bem, não façam, ela precisa de estar num local arejado para trabalhar, não pode estar fechada, não é? Senão vai aquecer. Isto tem aqui uma luz de aviso sobre aquecimento, não a luzem na máquina. Para o preço que custa, não arranjam outra com esta qualidade. Espero que tenham gostado deste review, não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar um comentário para qualquer questão que tenham.